Bem-vindo ao Conselho Consultivo. A reunião do Eurogrupo terminou sem acordo sobre a Grécia. Os parceiros europeus definiram sexta-feira como o prazo limite para os gregos pedirem a extensão do programa da Troika. Os contactos entre Atenas e a Europa vão continuar durante esta semana. O Eurogrupo exige um programa tão exigente como aquele que está em vigor. A Grécia recusa-se a ceder nas exigências. É o agora ou nunca para a Grécia. A reunião do Eurogrupo terminou com um ultimato a Atenas. Até sexta-feira, o governo grego tem de decidir se pede a extensão do programa de ajustamento da Troika. No final da reunião do Eurogrupo, o clima era de tensão. O ministro grego das Finanças classificou a proposta dos parceiros como inaceitável. We were offering to refrain from effectively implementing our own program, the program that we were elected to implement for a period of 6 months. And all we were getting back was a nebulous promise of some flexibility that was never specified. Under those circumstances, ladies and gentlemen, it proved impossible for the Greek government, despite our infinite goodwill, to sign the offered communique. And so the discussions continue. A extensão do atual resgate continua a ser o ponto de discórdia. A Grécia recusa a flexibilidade proposta pelos parceiros, ou seja, a substituição de medidas do programa por outras que tenham os mesmos efeitos a nível orçamental. O presidente do Eurogrupo garante que as negociações vão continuar, mas exige que a Grécia mantenha os compromissos. Yes, there is flexibility in the program, and we are open to discuss replacing measures. But not by taking unilateral actions. A request should come with the commitment not to roll back any measures unless agreed with the institutions and unless fully funded. A request should come with an unequivocal commitment from Greece to honour all its financial obligations to its creditors and, of course, to assure stability in the financial sector. And on this basis, we have said we stand ready to continue our discussions. O responsável do Eurogrupo salientou que os ministros das Finanças da zona euro acordaram em estender o prazo do atual resgate. A Grécia teria mais 4 ou 6 meses de folga até chegar a um entendimento final. A extensão, garantiu Dijsselbloem, teria o mesmo efeito do empréstimo temporário pedido pelos gregos. No final, o comissário europeu para os assuntos económicos reforçou a ideia defendida no Eurogrupo de que a Grécia não tem alternativa. We absolutely need, that's something essential, the request for the extension of the program, because without that we cannot start the whole process. If there is a request from the Greek government, and I think that it is likely possible, then there is possibility to examine the flexibility and we will have time to discuss substance. But we must be logical there, not ideological. And that's the way I think we can find a solution, and the only way. Os parceiros sublinham que a bola está do lado da Grécia. Caso Atenas se mostre disponível para assinar um acordo, o Eurogrupo pode reunir-se de urgência já esta sexta-feira. A Grécia está em contrarrelógio. O programa de resgate acaba no final deste mês. O tema para analisar com o comentador do ETV, Paulo Pinto. Bom dia e muito obrigada pela sua presença. O Eurogrupo deu 4 dias à Grécia para aceitar a extensão do resgate e Atenas diz-se pronta a assinar, mas rejeita as condições do programa da Troika. Estamos aqui perante um ultimato. Estamos perante um facto político. Essencialmente, a política vive muito destas circunstâncias, mas creio que aquilo que é importante analisar é a questão da dívida. O que está subjacente ao problema da Grécia é um problema de dívida e de duas perspectivas diferentes para resolver esse problema de dívida. Eu creio que, de qualquer forma, é um pouco redutor situar o problema entre os dois campos, um que não paga e o outro que exige o pagamento. Eu gostava de dar 1 ou 2 passos atrás para recordar que existem diferentes tipos de dívidas. Estamos sempre a falar de dívida
mas a dívida das famílias é diferente da dívida dos Estados e a dívida dos Estados é ainda diferente da dívida dos bancos. Se todos têm o mesmo problema, as circunstâncias com que estes três diferentes grupos se deparam são diferentes. As famílias, os agregados, se não pagarem, têm que abrir falência. Os Estados não abrem falência. Um Estado, por definição, não pode fechar a porta como uma empresa, continua. Aquilo que acontece é que a sua moeda, em termos paritários, desvaloriza. E se falarmos dos bancos, temos ainda um outro tipo de dívida. Os bancos endividam-se para poder emprestar dinheiro. O endividamento dos bancos é contabilizado por rácios de capital e aquilo que os bancos contabilizam como ativos é o somatório de todos os nossos passivos, de todas as nossas responsabilidades. E isto causa um problema acrescido, porque os bancos são efetivamente uma situação muito especial. Contraem dívida para poder conceder dívida e este fator, esta dualidade de dívida que os bancos representam, é que é, do meu ponto de vista, o nó górdio desta situação que se vive agora na Grécia. E a verdade é que se percebe que quase tudo separa a Grécia da União Europeia e, precisamente quando toca na questão dos bancos, os bancos gregos não podem ficar sem rede. Sim, esse é o argumento da Alemanha e dos outros países que acompanham a Alemanha, é pensar justamente que se não houver sistema bancário, o mundo como o conhecemos não existirá mais. Esse é, portanto, o receio ou o medo que querem colocar nos gregos, e admito que sim, que não havendo bancos, provavelmente o mundo não será mais como o conhecemos, mas a realidade é que provavelmente será necessário encontrar uma outra solução, uma terceira solução. Repare que aquilo que se tem andado a fazer ao longo destes últimos 6, 7 anos que dura já a crise é de alguma forma ganhar tempo. Mas ganhar tempo de uma forma em que permita aos atores encontrarem a solução que até agora, obviamente, não encontraram. Eu creio que mais importante do que estar a analisar concretamente esta questão da Grécia, porque ela é redutora, enfim, estamos a olhar para um ponto muito específico da situação global, é o facto de que os bancos em si, que sustentam o sistema financeiro e a economia como a conhecemos, estão a viver neste momento uma situação no mínimo esquisita. As taxas de juros são negativas, os bancos não remuneram capital, existem situações como, por exemplo, na Dinamarca, em que há bancos que nos empréstimos à habitação, ou pelo menos um banco no empréstimo à habitação, já paga o diferencial do juro da taxa negativa, e isto é a negação daquilo que é o negócio bancário. Mas para além desta negação do negócio bancário, aquilo que é perigoso, porque o que está subjacente a isto tudo é o dinheiro, é a preocupação, que admito toda a gente começa a ter, da desconfiança que possa acontecer em qualquer momento relativamente à moeda. E essa desconfiança começa a traduzir-se em factos palpáveis. O Financial Times escrevia há alguns dias que 3,6 mil milhões de dívida soberana tem neste momento taxas negativas. Não é normal que as pessoas estejam na disposição de pagar para subscrever dívida de um país. Não é normal. Neste momento existem algumas emissões da Nestlé, por exemplo, que têm taxas negativas de 0,51%. 0,5% de taxa negativa numa emissão de uma empresa é um profundo sintoma de que alguma coisa vai muito mal na desconfiança que as pessoas têm em relação ao sistema financeiro e na desconfiança que as pessoas têm em relação à moeda. E como é que se recupera essa confiança? O problema, neste momento, não é como se recupera a confiança. Eu julgo que isso é aquilo que os políticos têm tentado fazer
é ganhar tempo para que se procure, de alguma forma, recuperar a confiança. Repare, nesta época que vivemos, apesar de vivermos a época da informação, nós vivemos, na realidade, uma época de desinformação, porque ela é extremamente abundante e encontrar a boa informação é difícil. No tempo dos nossos antepassados, quando eles estavam nas muralhas de Elvas e diziam os espanhóis vêm aí armados, essa informação era verídica e factual. Hoje em dia, quando se diz que um país qualquer tem armas nucleares, como se verificou no caso do Iraque, essa informação não era verdadeira. Esta desinformação cria, provavelmente, essa desconfiança que as pessoas começam a sentir, enfim, ou de forma natural ou de forma implícita, de que alguma coisa não está mal. Não está bem. E essa questão da confiança é um fator preponderante em tudo aquilo que tem a ver com a nossa vivência. Eu creio que esse é que é o ponto mais importante daquilo que se está agora a discutir na questão grega. Para além da questão pontual de saber se a Grécia vai poder viver sem bancos ou com bancos, se vai falir ou se não vai falir, se vai ser excluída do euro ou se não vai ser excluída do euro, é perceber, em termos políticos, o que é que isso vai acarretar para o futuro da Europa. É só a Grécia que vai estar nessa situação, é a Grécia que vai conseguir trazer outros países para o seu campo. A Grécia diz que sim, que traria, por exemplo, por arrasto Portugal ou Itália. É difícil, eu julgo que é difícil fazer esse tipo de conjecturas. Saber se podemos ou não ir por arrasto, eu não lhe posso dizer e eu creio que ninguém poderá. O que eu posso dizer, porque isso é um facto, é que nós, apesar de termos hoje as taxas de juro mais baixas da nossa história, temos também o nosso endividamento mais alto da nossa história. Isso eu sei. E eu sei que essa situação é normal. Também sei, porque isso é um facto, que hoje aquilo que os bancos centrais recompram em termos de dívidas é mais do que aquilo que os Estados emitem em termos de dívida. O que é outra situação anormal. Como é que se consegue o equilíbrio, sendo assim? Não se consegue equilíbrio e esses desequilíbrios começam-se a notar, por exemplo, no mercado de capitais, em que a liquidez apregoada dos mercados não é verdadeira. Não existe liquidez, existe um comprador no mercado. Esses compradores são os bancos centrais. Não existem market makers mais a fazer mercados e, portanto, aquilo que se percebe e se entende hoje como sendo liquidez, ela é mais entendida do que real. E esse é um problema. O que eu quero referir com isto é que existem neste momento múltiplos problemas em múltiplas vertentes que podem conduzir, ou que conduzirão certamente, a uma situação de mudança. De que forma é que essa mudança se vai fazer? Essa é a pergunta que, enfim, que eu também gostaria de poder responder, mas que não sei. Mas a Europa percebe, pelo menos, que exagerou, olhando para este caso da Grécia, percebe que exagerou na austeridade aplicada a países como a Grécia ou Portugal? Eu creio que toda a gente, neste momento, já percebeu que nem as doenças, nem os remédios aplicados a essas doenças são os adequados. As doenças não são normais. Não é normal que as sociedades possam viver acima daquilo que podem sustentar, da mesma forma que não é normal os remédios que estão a aplicar a essas doenças, porque os resultados são aqueles que estão à vista. O problema regressa sempre à origem, e na origem temos um problema de dívida. Não é possível haver um crescimento monetário que seja superior ao crescimento económico. E, portanto, estas duas curvas, em vez de se juntarem algures no futuro, cada vez são mais divergentes. E esse é um problema para a sociedade, esse é um problema para o modelo em que nós vivemos, porque justamente ele é gerador de desconfiança. E para além dessa questão da desconfiança, é que os beneficiários desta situação são cada vez menos,
em detrimento de um maior número que possa começar a desconfiar de que este jogo tem cartas marcadas. A verdade é que este jogo parece, permita-me a expressão, um jogo do empurra, não é? E Mas mostra exatamente essa falta de confiança de que fala. Mas é necessário este jogo do empurra porque as pessoas precisam de tempo para se habituar à mudança. E esse tempo necessário para que as pessoas interiorizem de que alguma coisa tem que mudar não pode acontecer de um momento para o outro. A informação e essa desinformação que nós temos hoje é muito exigente de que a solução aconteça no momento a seguir ao acontecimento e, portanto, alguém venha dizer exatamente se é sim, se é não, se é branco, se é preto. E isso não é de todo possível. Mas a Grécia para já não tem esse tempo. O programa acaba no fim deste mês. Não, a Grécia vai ter certamente esse tempo, porque não é do interesse de ninguém a situação que se vive neste momento. O que toda a gente já percebeu é que a situação que existe neste momento, qualquer que ela seja, vai criar um precedente. E o perigo que existe nesta situação é, eventualmente, que os egos sejam mais importantes do que as pessoas que estão a discutir este problema. E aquilo que eu espero é que os egos justamente não sobreponham à razão dos acontecimentos. A linha de emergência vai ser reavaliada amanhã. O que é que poderá fazer o Banco Central Europeu, na sua opinião? Bom, aquilo que eu espero é que o Banco Central Europeu não se intrometa na política. Não é aquilo que tem feito ultimamente. O Banco Central Europeu é um braço da política europeia e da política económica, mas aquilo que eu espero pessoalmente é que não intervenha em termos políticos relativamente àquilo que se está a ser discutido neste momento. Mas poderá colocar-se novamente o cenário de saída da Grécia do euro? Muito se tem falado sobre isso. São mais prementes os motivos que possam levar à saída da Grécia neste momento do que alguma vez foram. Mas também é possível que nesta situação a Alemanha fique mais isolada no contexto europeu e que, ganhando ou perdendo esta discussão específica que se está a discutir, que se está a fazer agora, possa sair também melhor ou pior desta situação. Porque aquilo que temos assistido é a Grécia a desafiar as políticas seguidas até aqui. Sim, a Grécia tem desafiado as políticas, mas, como digo, o desafio dessas políticas ainda não é evidente que a solução apresentada pela Grécia não faça outra coisa senão justamente estender o problema por mais alguns anos. No fundo, a Grécia está a dar um contributo para aquilo que toda a gente quer, que é poder empurrar com a barriga esta situação para que o status quo se possa manter ainda durante mais algum tempo. Eu gostaria de ver este assunto discutido a outro nível, mas entendo que as questões importantes só são discutidas em momentos de ruptura. Mas a outro e nível, este é um momento de que nível, por exemplo? Ao nível em que todos os intervenientes possam trazer outras propostas. Eu vou permitir-me dar a minha própria opinião relativamente a este tema, que eu tive a ocasião de escrever já creio que há 3 anos atrás. Tem que haver outras soluções para além da situação e da solução que nós conhecemos, que é de haver um Banco Central que atua como mesa de casino. E que, em última instância, decide se resolve ou se não resolve o problema, estendendo ou não estendendo o crédito necessário para os jogadores que estão na mesa. Esta solução que nós temos é uma solução que procura única e exclusivamente beneficiar e manter o sistema financeiro como o conhecemos em funcionamento. No pressuposto de que o sistema financeiro pode depois cumprir a sua função oleando a economia.
A realidade é que aquilo que está a acontecer, como eu lhe disse há pouco, não é isso. Ou seja, quando os bancos centrais aplicam taxas negativas com o intuito de obrigarem o sistema financeiro a emprestar dinheiro, aquilo que o sistema financeiro está a fazer e aquilo que aqueles que têm dinheiro estão a fazer é pagar para ter o dinheiro parqueado em alguma coisa que lhes dê alguma confiança. É, portanto, o contrário exatamente daquilo que o sistema financeiro, que os bancos centrais procuravam. Mas esta atuação dos bancos centrais em benefício dos bancos não é estendida a toda a população. E poderia, por exemplo, encontrar-se outra situação em que a figura do Banco Central tivesse como intuito a defesa de toda a população, por exemplo, de um problema que vai surgir a muito curto prazo, que é o problema das pensões, porque do outro lado de um empréstimo há sempre um emprestador. E sempre que existe um empréstimo, existe uma taxa de juro que é a remuneração daquele que empresta. Os fundos de pensões e o aforro das pessoas, neste processo, tem vindo a ser penalizado todos os dias. E aquilo que tem vindo a ser incentivado é o consumo. É exatamente o contrário daquilo que dizem os manuais de economia. O aforro deveria sustentar a economia e não o consumo. E eu creio que é importante encontrar uma solução que justamente substitua o conceito de Banco Central neste momento para um outro conceito de Banco Central que seja em benefício, por exemplo, da segurança social. Vamos olhar aqui também para o cessar-fogo. Na Ucrânia, o exército ucraniano não se rende aos rebeldes pró-russos. Ambos os lados põem em causa esta trégua que já se previa que fosse bastante frágil. Eu creio que sim. Enfim, aquilo que eu sei do assunto é aquilo que é veiculado pela comunicação social. Enfim, mais uma vez, eu creio que a informação que nos é dada pode não ser a informação mais fidedigna. O que sabemos é que temos um conflito às portas da Europa, de um país que faz parte da Europa, que era um país organizador do Euro do futebol há poucos anos atrás, e essa situação forçosamente que é preocupante. Ela é preocupante em termos humanitários, é preocupante em termos económicos e é preocupante em termos políticos também, e é mais um fator de perturbação e de pressão para aquilo que se está a viver na Europa do mercado único. E esta situação no terreno mostra como as fragilidades deste acordo são evidentes. O outro não tinha chegado a sair do papel, este saiu do papel, mas pelos vistos será por pouco tempo. Eu como digo, não posso comentar muito mais do que aquilo que disse sobre isso, porque não conheço a realidade ucraniana. Aquilo que conheço é que, em termos políticos, é um país um pouco esquisito, porque sempre que se elege alguém, essa eleição já vem perturbada na sua origem. Este início da crise, eventualmente as pessoas já não se recordam, mas foi de alguma forma instigado pelos americanos. A embaixadora americana, se bem me recordo, chegou a dizer os europeus que se lixem nesta situação, e a realidade é que é efetivamente essa, são os europeus os primeiros prejudicados da situação que se está a viver. Paulo Pinto, muito obrigada pela sua presença e análise neste Conselho Consultivo e até para a semana. O Conselho Consultivo está de regresso amanhã.